Você já se perguntou o que aconteceria se vivenciasse uma nova era glacial? Bem, hoje vamos explorar exatamente isso no filme Um Dia Depois de Amanhã. Na Antártica, três cientistas perfuram o gelo subterrâneo para extrair uma amostra. À medida que a broca desce, uma pequena rachadura ocorre no gelo e logo se espalha e divide a Antártica em duas. Tempo mais tarde, na Conferência Anual da ONU sobre o Aquecimento Global, um climatologista chamado Jack alerta os líderes mundiais que a Terra passará por uma nova era glacial que o congelará todo o planeta. Quando os políticos perguntam quanto tempo levará para que isso aconteça, ele explica que pode levar alguns séculos, mas se as emissões e o uso de combustíveis fósseis não forem reduzidos, logo seus netos poderão sofrer as consequências. Após a conferência, Jack conhece um representante da Administração Nacional Oceânica e Atmosférico chamado Terry, e os dois começam a conversar sobre suas descobertas. Terry concorda com o que Jack disse na conferência e refere-se à forte nevasca que está caindo, dizendo que é obra das mudanças climáticas. Com o passar dos dias, condições climáticas tornam-se mais frequentes em todo o mundo. O controle marítimo estação descobre queda incomum na temperatura do oceano, enquanto o Japão parece ter um dia chuvoso normal, quando de repente enormes pedras de granizo caem do céu, destruindo edifícios e veículos, e até matando várias pessoas. Por outro lado, na Estação Espacial Internacional, os astronautas observam tempestades gigantescas se formando na Terra. Na próxima cena, o filho de Jack, Sam, viaja para Nova York com seus amigos Brian e Laura, por quem ele está apaixonado. Quando voam em meio a uma tempestade, o avião entra em uma área de turbulência e treme violentamente. Mas felizmente isso não dura muito e eles finalmente chegam a Nova York. Porém, a situação é estranha e eles veem milhares de pássaros voando em direção ao oeste, como se estivesse fugindo de algo. Até mesmo os animais do zoológico e das fazendas se comportam de maneira estranha e agressiva. À noite, Terry liga para Jack e conta a terrível situação sobre a queda na temperatura do oceano, e que medições como essa não eram vistas desde a última era glacial há 10 mil anos atrás. No dia seguinte, um técnico do Centro de Monitoramento Climático da Califórnia recebe uma ligação de um repórter. O homem revela que está caindo granizo em Los Angeles e bolas de gelos maiores que uma maçã estão caindo do céu. Ao ouvir isso, o técnico liga a televisão e descobre que é um enorme tornado que está se formando na cidade. Então ele rapidamente liga para o seu chefe para avisá-lo da situação e dar um alerta de tornado para toda a Califórnia. Porém, já é tarde demais. As pessoas entram em pânico e todos correm pelas ruas em desespero, enquanto centenas de veículos voam e grande parte dos edifícios são devastados. Vendo a situação, o governo organiza uma reunião de emergência no Escritório de Mudanças Climáticas em Washington. Um dos membros menciona as diferentes catástrofes climáticas que vêm ocorrendo em todo o mundo e garante que algo não está indo bem. Naquele momento, Jack pede para falar e conta sobre a descoberta de Terry. Ele também alerta que isso é apenas o começo e com o passar dos dias tudo vai piorar. A situação é crítica, mas o governo parece não tomar cuidado. Jack e sua equipe trabalham duro para preparar um relatório com evidências para apresentar ao presidente no final da investigação. Jack fica assustado por suas recentes descobertas. Faltam apenas 6 a 8 semanas para o início de uma nova era glacial na Terra. No dia seguinte, Jack consegue se encontrar com o vice-presidente e tenta fazê-lo entender que a situação é crítica, contando-lhe sobre as suas descobertas e sugerindo uma solução para a evacuação imediata dos estados ao norte. Mas este simplesmente ignora. Por outro lado, no Reino Unido, a situação piora e começa a nevar como nunca antes, colapsando todos os serviços da cidade. Nada indica que irá parar. Então, 3 helicópteros voam até o Palácio Real para resgatar a rainha da Inglaterra. Porém, no caminho, passam pelo olho da tempestade, o que faz com que a aeronave congele rapidamente e pare de funcionar, caindo no chão. Apenas um dos pilotos consegue sobreviver, mas assim que a porta abre, ele morre congelado. De volta a Nova York, Sam e seus amigos tentam retornar a Washington, mas a cidade está um caos e todos os serviços estão suspensos devido às enchentes e às chuvas incessantes. Em desespero, eles descem a rua em direção à Biblioteca Nacional,
onde o governo ajuda e oferece abrigo às pessoas na rua. O grupo se move entre as pessoas e carros, mas infelizmente Laura machuca a perna no processo. De repente, um enorme tsunami aparece do nada e atinge a Estátua da Liberdade, avançando em direção à cidade e destruindo tudo em seu caminho. Sam e seus amigos percebem o perigo e correm para a biblioteca, mas infelizmente milhares de pessoas não têm a mesma sorte. Depois, Terry liga para Jack e conta sobre o furacão congelado que destruiu os 3 helicópteros, e depois de fazer uma pequena pesquisa, eles inventam uma nova era do gelo. Sam procura desesperadamente uma maneira de se comunicar com seu pai, mas ninguém tem sinal de telefone. A recepcionista da biblioteca diz a ele que há um telefone público no andar de baixo, mas o local está completamente inundado. Sam e Laura finalmente encontram o telefone e o menino caminha pela água para alcançá-lo, conseguindo se comunicar com sua família. Jack fica encantado ao ouvir a voz do filho e rapidamente lhe revela a seriedade da situação, pedindo-lhe para ficar coberto porque a temperatura vai piorar e todos lá fora vão morrer congelados. Infelizmente, a água não demora um pouco para o apartamento inundar e a ligação ser cortada, mas quando ele sai, sua amiga Laura o espera com roupa seca e o abraça para que ele não passe frio. Pouco depois, todos se assustam ao ouvir um barulho estranho lá fora e se surpreende ao ver um enorme navio cargueiro navegando pelas ruas e destruindo tudo em seu caminho. Enquanto isso, em Washington, o presidente dos Estados Unidos organiza uma reunião de emergência e Jack é encarregado de fazer um resumo da situação. Depois de explicar o que está acontecendo, Jack garante que o pior ainda está por vir e sugere que a população se mude para o sul do país e cruze a fronteira com o México. O homem ainda lhes fornece um plano de evacuação traçando uma linha, o mapa e as pessoas dizendo que já é tarde demais para as pessoas que estão acima, porque se saírem de suas casas morrerão de frio, mas aqueles que estão ao sul ainda têm uma chance de se salvar. Surpreendentemente, o presidente aceita a sugestão de Jack e imediatamente dá ordem para evacuar as pessoas para o sul. De volta para Nova York, a biblioteca fica sem energia e quando olham pela janela, veem que toda a água congelou e há dezenas de pessoas saindo de seus prédios para seguir para o sul. E os sobreviventes na biblioteca começam a se preparar para fazer o mesmo. Sam, sabendo que isso não durará por muito tempo, tenta impedi-los, dizendo que é uma missão suicida, mas alguns decidem ficar e a maioria ignora e sai do prédio. Enquanto isso, Jack e os 2 dos seus amigos Frank e Jason carregam seus equipamentos com os quais sobrevivem. Eles se preparam para ir a Nova York para resgatar Sam. Por sua vez, Sam e o resto do grupo exploram o prédio em busca de comida e depois queimam alguns livros na fogueira para se aquecer. Jack e sua equipe continuam sua jornada pelas terras congeladas, quando de repente seu veículo perde a tração e fica preso na neve. Eles são forçados a continuar a pé, usando seus equipamentos para se proteger do frio e unidos com uma corda para mantê-los aquecidos. Para não se perderem, os 3 caminham por várias horas em meio à tempestade, mas infelizmente a neve não permite que eles vejam onde estão pisando, e quando andam no telhado de um prédio, Frank acidentalmente quebra uma das janelas e cai dentro, arrastando os outros consigo. Seus companheiros tentam salvá-lo, mas o vidro logo começa a quebrar. Então Frank decide cortar sua corda e se sacrificar para que seus companheiros não caiam com ele. Na biblioteca, Laura não consegue dormir, então Sam conversa com ela depois de um tempo. Sam confessa o que sente por ela e Laura responde beijando-o. Mas no dia seguinte, Laura acorda com muita febre e fica inconsciente. Preocupado, o grupo começa a procurar a causa e descobre que ela está com uma ferida infectada na perna. Uma das mulheres, com conhecimento médico, revisa um dos livros e diz que Laura precisa urgentemente de penicilina, ou então eles terá que amputar a perna dela. Ao ouvir isso, Sam decide ir até o navio cargueiro que viram antes para procurar remédios. Brian e Jade se oferecem para acompanhá-lo. Os pesquisadores da estação espacial descobrem que o olho da tempestade está crescendo e indo direto para Nova York. Por outro lado, Jack e Jason continuam caminhando em direção à cidade para resgatar Sam, mas de repente o Jason desmaia devido ao cansaço. Jack não planeja deixá-lo para trás, então ele continua o seu caminho com seu amigo no reboque.
Ao mesmo tempo, Sam e os outros dois se aventuram na cidade e finalmente conseguem chegar ao navio de carga, embora eles não saibam que seu cheiro está atraindo para uma matilha de lobos famintos que escapou do zoológico. Eles chegam à enfermaria do navio, onde encontram um pouco de penicilina, mas quando exploram o local em busca de mais suprimentos, eles são atacados pelos lobos. Sam e Brian conseguem escapar para outra sala, mas Jade fica para trás e os lobos começam a mordê-lo. Logo, eles conseguem salvá-lo. Trancados em um quarto, começam a pensar em ideias para escapar. Eles não têm muito tempo. O trio age rapidamente, conseguindo prender os lobos em um quarto. Eles logo se preparam para escapar, mas Jade está muito ferido e mal consegue se mover. Então eles colocam em um barco salva-vidas e o arrastam para a biblioteca. Por outro lado, Jack está arrastando Jason quando também vê o olho da tempestade se aproximando. Sabendo que eles não sobreviverão, Jack sobe na neve e encontra um tubo de ventilação e rapidamente pula para dentro para se abrigar da tempestade. Naquele momento, o frio extremo começa a congelar instantaneamente tudo que toca. Os meninos também conseguem chegar à biblioteca bem a tempo e começam a adicionar mais livros e combustível para manter o fogo aceso, pois é a única coisa que os protege do frio extremo lá de fora. Várias horas depois, Jason se levanta e fica surpreso ao ver tudo congelado. O olho da tempestade passou por Nova York e agora que as coisas estão mais calmas, os dois se preparam para continuar sua missão. À noite, eles param para descansar em uma tenda e refletir sobre o futuro da humanidade. Pouco tempo depois, a Estação Espacial Internacional descobre que as condições climáticas estão melhorando e aos poucos a tempestade começa a se dissipar. Ao mesmo tempo, Jack sai da barraca e descobre que grande parte do céu está limpo e com o tempo melhor fica muito mais fácil para eles continuarem a viagem. Chegando finalmente em Nova York com a ajuda do GPS, eles conseguem chegar à biblioteca, mas ficam arrasados ao vê-la enterrado na neve. Jack e Jason não perdem as esperanças e, após procurarem, encontram uma entrada por uma janela. Exploram o local em busca de Sam, até que finalmente avistam as pedras embaixo de uma porta, encontrando o grupo saudável. Sam vai rapidamente abraçar o pai, feliz por podê-lo vê-lo depois de vários dias de sofrimento. Algum tempo depois, no México, o presidente dos Estados Unidos foi informado de que há vários sobreviventes em Nova York. Ao saber disso, o homem fica feliz e anuncia na televisão que vai iniciar uma operação de resgate para evacuar todas as pessoas presas no norte do país. Na cena final, os helicópteros chegam em Nova York encontrando milhares de pessoas vivas. Os sobreviventes se reúnem no topo dos prédios para serem resgatados, incluindo Jack e o grupo da biblioteca, ansiosos para começar uma vida nova no México. O filme termina com dois astronautas da estação espacial que observam a Terra maravilhados, comentando que o céu está mais claro do que nunca. Lembre-se de deixar seu like, isso ajuda muito para o canal, e se inscreva e ative as notificações para ver mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.